Olá, Leão! Essa é a sua leitura para o mês de agosto, a primeira leitura do mês, por isso ela vai ser bem mais detalhada, semana a semana, para você ter uma visão geral. Se você não sabe qual é o seu decanato, né? Todos os signos são divididos em 3 decanatos, dá uma olhada na descrição do vídeo, você já vai direto. E também tem a explicação da leitura para a gente poder ir mais rápido para a leitura, certo? Então, se você é do primeiro decanato, fica aqui e já ouve a sua leitura. Vamos tirar 2 cartas que vão trazer o cenário, tá bom? Desse mês, se não do mês todo, pelo menos uma força, algo que vai estar forte no mês de agosto para você. Lembrando que eu sou a Cláudia e aqui é o Equilíbrio com Tarô. Queridos leoninos e leoninas, vamos lá. Quando eu estava embaralhando essa carta, eu tenho a impressão de que ela já tinha caído antes. Impressão. Que bonito. Você tem 2 cartas muito importantes. Primeiro é a porta, e essa carta ela é como uma tarefa para você encarar e fazer. Mas a energia é de passar adiante, você crescer, aprender e abrir portas, né? Sair desse lugar onde você está, se permitir aprender e passar para a próxima lição. Então é uma porta que você abre, que abre outra, que abre outra, que abre outra. Essa é uma ideia de progredir, aprender, crescer, avançar na vida. E junto com ela a casa do potencial. Então aqui é sobre os seus potenciais, seus talentos, aquilo que você tem para oferecer para o mundo, mas a gente pode estar falando aqui de uma questão profissional. Se você está querendo aprender mais, você está precisando desbloquear alguma fase da sua vida, alguma área, da sua vida, na qual você precisa usar os seus talentos, aquilo que você tem que oferecer. Coloca aí para a sua realidade, tá bom? Sempre filtre as leituras e são coletivas, né, gente? Então é importante que você entenda como aquela mensagem chega para você, se ela chega, tá? Vamos ver aqui as 4 semanas, uma carta para cada semana. Nossa, vocês viram onde foi parar? Bateu na vela. Segunda. Terceira, quarta. Um mês interessante, um mês de pensar muito. Você abre a carta que pulou ali perto da vela, que praticamente explodiu da minha mão, é a carta da alta sacerdotisa, e que é sempre uma carta sobre se olhar, analisar. É aquele momento em que você precisa buscar um momento, um lugar de quietude para você entender alguma coisa. É sobre meditar, sobre ficar em silêncio, se virar para dentro de você, Não é o momento de tomar grandes decisões. É óbvio que se você for te colocar em situações em que você tem que tomar decisão e não está na tua mão, tá tudo certo. Mas se você pode evitar, se você pode ainda ter um tempo em cima de algum assunto, use esse tempo. Não faça nada correndo, não faça nada na impulsividade. A sacerdotisa é uma carta de muita internalização. Para quem desenvolve mediunidade, se interessa, é uma carta também desse momento de você acessar a ajuda dos seus guias, das suas entidades, buscar trabalho na sua área espiritual, se é importante para você, porque isso não é realidade, não é importante para todo mundo. Interessante que na segunda semana você vem com essa energia de afastamento, e me parece que é provocada por esse momento de pensar, analisar e olhar. Esse afastamento é uma coisa, é uma atitude muito mental. Você está pensando a respeito, você está raciocinando, e é uma carta sobre se afastar daquilo que te incomoda, faz mal, não está te fazendo bem no momento.
Sempre coloco que pode ser um afastamento físico ou emocional. Às vezes a gente só precisa se bloquear, se blindar para que o que está acontecendo ali, a confusão, não nos afete. Então isso aqui também é muito pessoal. Você veja como essa necessidade de afastamento, principalmente mental, se dá na sua segunda semana. Você me parece que ainda vai ficar em um momento muito forte da sacerdotisa. Talvez você ou não entenda, ou não consiga, ou ainda fique em dúvidas a respeito, vou, não vou, paro, não paro, me desligo dessa pessoa, dessa situação, desse trabalho, desse projeto, disso aí que está me causando alguma coisa, porque na terceira semana você tem a lua, que é ainda um momento de dúvida, um pouco de ansiedade, lidar com as suas inseguranças, com os seus medos e com as coisas que você não conhece, não está sabendo, ainda estão aí um pouco obscuras. Então aqui, entre a primeira e a terceira semana, é meio que um sanduíche de pensar, analisar, um pouco de dúvida, com essa talvez necessidade de afastamento. Mas eu percebo que talvez você ainda não consiga, eu vou tirar a palavra não consiga, talvez ainda seja um pouco difícil para você fazer o movimento desse afastamento necessário. E aqui de novo, coloque-se dentro da sua realidade. O que isso está significando, se está fazendo sentido para você, tá bom? E como você continua, eu diria que a sua semana mais difícil vai ser ali a transição entre a terceira e a quarta, que aqui a gente continua naquele trabalho mental, né, colocado na segunda semana, mas que pode talvez envolver outras pessoas, discussão ou briga, um pouco de atrito e você lutando mentalmente para lidar. Talvez em alguns casos, se esse afastamento pode ser de uma pessoa e não de uma situação, por exemplo, de um trabalho, você pode ter um atrito direto com essa pessoa. Se for de um trabalho, pode ser com pessoas, com grupo, mas enfim, é um pouco mais de tensão. Lembre-se bem, eu gosto sempre de dizer que, primeiro, eu não gosto de fazer leituras que assustam as pessoas. Isso aqui não é para assustar. Todo mundo tem momentos bons e difíceis na vida. Aqui fica o alerta. Não é porque saiu na carta que você tem que permitir que isso aconteça. Vamos lá. Eu acredito muito que há coisas que a gente pode evitar e há coisas que a gente não pode. A vida vai nos trazer de qualquer forma, mas a gente não sabe. Então, fica o alerta. Se você não quer brigar, se você não quer se envolver em confusão, fica o alerta que ali, entre a terceira e a quarta semana, tem essa energia. E aí você faz o que você quiser. O que eu sempre digo não é porque a energia está dada que ela tem que acontecer. A gente está dizendo do que está no ar. Pelo menos é assim que eu olho a minha leitura. Não é todo mundo que olha assim, tá tudo bem, né? E também, se você não é assim que você consegue olhar, pense a respeito e como você lida com energias que às vezes chegam e não são tão positivas. E acontece. Às vezes a gente faz leituras super positivas, leituras bem negativas e leituras mistas, né? Não sou eu, são as cartas, tá? Então eu sei. Não, é um mês que pode não ser fácil, que vai pedir de você, me parece aqui, um grande esforço para você entender a situação na qual você está inserida, tá? Vamos ver aqui a carta que está representando você, a tua energia nesse momento. Opa, já pulou. Pularam duas juntas, é alguém... uma energia de quem está querendo ir em direção aos seus desejos, às suas vontades, tem um fogo de realizar, junto com a Rainha de Ouros. Você tem duas cartas de realização. A Rainha de Ouros é pé no chão, é produtividade, é fazer as coisas acontecerem e principalmente as coisas que são importantes para você. Então, vamos lá. Esse momento aqui você pode passar por dúvida, essa lua, mas a energia que está com você, está te representando, é uma energia de quem quer fazer acontecer, de quem quer sair desse estado de dúvida, entende? Mas às vezes é uma energia que a gente não acredita que a gente tem, que a gente não acha que a gente consiga acessar, mas você está com uma energia super positiva, Leão. Então, para sair desse lugar, para sair desse cenário, vamos ver qual é o seu desafio. Dois de copas,
é de fato o desafio é lidar com alguém e alguém que mexe com o seu coração. Então vamos lá, esse afastamento pode estar falando de uma relação amorosa? Pode, mas também pode estar falando de uma parceria de trabalho, mas a gente está falando aqui de pessoas importantes. E me parece que se afastar ou ficar um pouco longe ou não permitir que essa pessoa continue te afetando, mexe com o teu coração, com as suas emoções. Então, para você, vai ser o seu desafio é lidar com essa questão emocional e que envolve outra pessoa, tá? A sua força. Opa, virou aqui. 7 de espadas. Essa carta é uma carta em geral negativa, mas aqui tá como sua força, e o que pra mim me diz o seguinte: a sua força é que você não foge, você não vai permitir, ou pelo menos nesse momento, você não vai permitir se sabotar. Você tem força mental para encarar suas responsabilidades, o seu papel nessa situação e lidar com isso sem fugir, tá bom? Então é muito interessante que as cartas que estão ali com você, elas são muito positivas no sentido de você conseguir trabalhar o que chegar na tua mão em relação ao que está te incomodando e que está trazendo essa lua, essa tensão aqui no fim do mês. Conselho, última carta. Conselho tem harmonia, tem paz e tranquilidade no seu caminho. As flores e o buquê, ele é sempre indicativo de que as coisas estão bem, de que as coisas estão funcionando. Então, para mim, isso diz, mesmo que você não consiga perceber isso, acredite que a harmonia, a paz e a tranquilidade estão no teu caminho, tá bom? Isso é uma carta muito bonita e fico feliz que você tenha recebido esse conselho para te dar força e energia para dar conta aí de qualquer dificuldade ou desafio que chegar no seu caminho. Espero que seja útil. E te ajude na sua caminhada. Fica por aqui, tem mais leituras semanais, tem outros tipos de leitura e a gente vai se encontrando. Leão do segundo decanato, vamos para sua leitura. Primeiro, trazer 2 cartas que vão dar uma ideia do cenário que se coloca nesse mês, talvez não no mês todo, mas uma energia muito forte para a qual você tem que olhar, precisa olhar nesse mês de agosto. Então, pano de fundo aí do seu mês. Nossa, pulou. Você tem a carta da vocação. Vocação, né, a palavra já diz, é sobre aquilo. E vocação nessa carta, ela não é só aquela coisa da vocação profissional, tá? É a vocação no mundo, seu papel no mundo, por que você está aqui, como você pode contribuir, fazer a sua parte, ajudar o outro. Fala muito sobre sabe aquela pergunta, por que eu estou aqui? Tem a ver com a nossa vocação. E a carta que vem junto é a energia de Áries. Se você tem Áries no seu mapa forte, isso também reforça. Mas é sobre entusiasmo. Olhe para sua vocação com entusiasmo, com energia, com fogo, vitalidade, né? Áries é o que vai atrás, corre, tem essa força do fazer e acontecer. Então é para você não desanimar, para você não se entregar, para você não fugir da sua vocação. Vamos ver aqui as cartas que trazem a energia semana a semana. Vamos ver. Primeira semana. Segunda. Terceira. Linda essa carta. Quarta. Eita, leitura muito bonita. Enfim, a parte final do seu mês está muito bonita. O seu desafio maior está na primeira quinzena. Cartas que vêm saído bastante interessante, já saíram para Leão. 6 de espadas,
É uma carta de afastamento. É uma carta que tem a ver com a cabeça, com o mental, né? A sua saúde mental principalmente, sobre a sua forma de olhar para as coisas. E aqui pode ser um afastamento físico ou emocional, de alguma situação ou de alguém que não está te fazendo bem, de águas turbulentas, buscar paz. Aqui também é sobre esse momento em que a gente se poupa das coisas, tá? Então, como essa é uma leitura coletiva, coloca dentro da sua realidade, por favor, não vá saindo fazendo coisas aí sem pensar, analisa o que a palavra afastamento significa para você, tá certo? Porque você continua nessa energia até o fim do seu mês. Me parece aqui que é um mês de muito olhar para dentro, não está diferente da energia do primeiro decanato, tá muito parecida, tá? E é uma energia de olhar, de pensar. Não, eu não tô percebendo por enquanto aqui muita força de fazer, correr para botar as coisas para andar. Você talvez esteja precisando de fato analisar alguma situação. E na segunda semana a energia que vem é de um 5 de ouros, que é uma energia de medo de perda, que faz muito sentido. Ao pensar em se afastar, você talvez fique com medo de perder. Se a gente está falando de um trabalho, deixa eu me afastar dessa pessoa, desse projeto. Você pode ficar com medo de perder. Deixa eu me afastar um pouco desta pessoa por quem você tem interesse. Você fica com medo de perder. Então essas coisas estão muito juntas. Primeira quinzena do seu mês de agosto fala muito sobre isso. O que eu acho muito bonito, na sua terceira semana, me parece que você recebe assim de renovação e você ganha a carta da estrela, que é a carta da fé e da proteção espiritual. É um arcano maior, é uma das cartas mais bonitas que tem nos arcanos maiores e que assim, se bater o desespero, se você ficar meio inseguro, insegura, talvez alguma coisa aconteça, algo chegue até você para te falar, calma, você está protegido, protegida. Você olha para cima, busca a estrela. Essa carta da estrela também, sabe quando a gente fala sobre, faça um desejo e olhe para a estrela? É sobre isso, sobre os desejos do teu coração, as coisas que você quer que aconteça e fé de que você pode conseguir. Lembra sempre que as minhas leituras, assim, já falei isso também pro primeiro decanato, nunca é para assustar, nunca é esse o meu desejo. Mas às vezes as pessoas recebem cartas mais desafiadoras, é a vida, né? As energias estão postas e você abraça se você quiser, né? As coisas não vão acontecer magicamente, a gente tem que fazer parte do processo. Então aqui eu vejo também que é um abraçar a sua fé e o que chegar até você, né? A proteção espiritual, eu acho que muitas vezes, por exemplo, a gente fala do nosso anjo da guarda, dos nossos guias, eles não fazem nada se a gente não pedir. Então é também o nosso passo em direção a essa proteção, mas a proteção tá lá e tá dada para você. E você termina na quarta semana, termina o seu mês ainda numa postura muito interna. Eu acho que essa questão aqui do medo, do se afastar, elas ainda estarão com você e você está precisando ainda de tempo para lidar com isso. Mas talvez aqui renovada por um ar novo de fé e de entendimento de que você está sendo protegido, protegida nessa situação. Aqui ainda é uma postura de não tomar decisões. Essa carta fala muito sobre ficar naquele momento de quietude para tentar entender o que está acontecendo, tá? Por isso eu não vejo aqui na sua leitura grandes movimentos de tomar decisão, tá? Mas aí o que eu coloco e se você tiver, e se a vida impor, você vai precisar fazer um movimento, porque a energia que está com você é uma energia de mais quietude. Então você vai ter que vencer isso para conseguir tomar uma decisão. É sobre isso, tá? Se você está tranquilo, tranquila em não tomar decisão e continuar pensando, abraça essa energia e fica com ela até quando você precisar. A decisão é sua. Aqui a carta que representa você. Que bonita. Um arcano maior, o terceiro arcano maior da sua leitura, carta da justiça. E representa que você é uma pessoa que nesse momento está buscando justiça, quer fazer as coisas corretamente. No seu coração você quer que as coisas aconteçam de forma correta. Você não quer magoar, não quer machucar,
E talvez seja por isso que você esteja pensando tanto, né? Você esteja aí na dúvida, raciocinando, porque você quer fazer as coisas direito. Qual é o desafio? A Imperatriz, outro arcano maior. Que leitura recheada de forças. A Imperatriz é sobre tomar a frente, fazer acontecer. Então, de novo, é uma carta muito bonita e pode ser desafiador. Foi aquilo que eu te disse. Talvez a vida, situações, te forcem e falem assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, você precisa decidir. E para você estar desafiador, tomar uma decisão, tomar a frente, se empoderar, acreditar em você e tomar uma decisão, fazer acontecer. Desafiador. Então, não significa que não possa acontecer. E qual é a sua força nesse momento? Pagem de paus é de fato o poder, a vontade de fazer coisas novas por você. Pagem de paus é aquele momento na vida em que a gente olha para coisas, o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, os meus planos, aquilo que me move. Então a sua força, você tem vitalidade, você tem dentro de você força para fazer acontecer o que você deseja, tá? A sua carta, que na verdade até o teu desafio é uma carta muito bonita, tá bom? De muita força, de muito poder. Último conselho. A carta da mulher, em leituras coletivas, eu sempre trago como busque a energia feminina. E aqui a gente está falando do arquétipo feminino, que é o quê? É intuição, é se ouvir, é ter calma, é buscar o feminino. E aqui, independente se você que está me ouvindo, independente de sexo, de gênero, é buscar acessar o seu feminino, que são essas águas, que tem a ver com o poder da intuição, dessa voz interna, de se acalmar, de não ser tão duro, tão dura, inclusive com você mesmo, com você mesma, de amar, de acolher. Eu vejo muito aqui de se acolher, tá bom? Um amor com você, por você mesmo, por você mesma, antes de tudo. Então, busca essa força do feminino para lidar com esse momento. E você tem cartas femininas aqui, ó. A Imperatriz, que é o seu desafio desse empoderamento de tomar essa decisão. A Sacerdotisa, você tem muita força feminina na sua leitura. Abrace, tá? Abrace para você conseguir lidar com esse momento. Obrigada pela sua presença. Volta para as leituras semanais e outros tipos de leituras que eu tenho por aqui. Até mais, a gente vai se vendo. Olá, leoninos e leoninas do terceiro decanato. Vamos lá para a leitura de vocês. Vou tirar duas cartas que vão dar o cenário desse mês, se não do mês todo, pelo menos algo que vai estar muito forte no mês de agosto para vocês. Tá? Uma, duas. Gente, tem umas cartas que estão voltando muito. Essa aqui é uma delas. Muito bonita, na verdade. Traz a energia de Libra. Se você tem Libra forte no seu mapa, muito importante, equilíbrio. Busque o equilíbrio, busque internalizar suas forças. Nesse momento que você ouve a sua leitura, você percebe ou sabe ou pensa em alguma área da sua vida que está fora do eixo, que está desequilibrada? É sobre isso, tá? E equilíbrio nas suas buscas, naquilo que você quer. A carta da porta é uma carta muito boa, é uma carta que traz a energia de buscar progresso. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero fechar uma porta para abrir outra e sempre abrindo, porque a vida é sobre isso. Mas ela está pedindo equilíbrio. Equilíbrio nas suas buscas, equilíbrio no seu momento de olhar para as lições que chegam até você. E quando eu digo equilíbrio, o que eu sinto aqui é que, assim, de fato, aproveite cada fase e entenda cada fase antes de querer passar para outra. Não atropele, deixe as coisas também fluírem de forma calma e tranquila, tá bom? Vamos ver aqui, semana a semana. Uma carta para cada semana de agosto.
Primeira. Segunda. Terceira, e aqui já saiu outra, quarta. Vamos lá. Você abre a sua leitura com... Você tem duas forças bem potentes de fogo, que é a carta de paus, que é sobre aquilo que você quer para a tua vida, os teus planos, o que te traz paixão, vitalidade e vigor para fazer as coisas. A primeira carta é um rei de paus, que é principalmente, acima de tudo, maturidade para fazer aquilo que você precisa fazer, é paixão, é ir atrás, mas o rei, ele é mais focado, ele faz aquilo que ele tem que fazer. O rei também não pergunta muito para os outros, não, a opinião, ele faz aquilo que é necessário. Então é uma carta de foco e de maturidade com essa energia masculina. Estamos falando aqui de arquétipos, tá bom? A energia masculina desse foco e do fazer acontecer. Então é uma força muito, muito potente. Você pode aí no meio ficar um pouco balançado, balançada com o 7 de copas, que traz opções, oportunidades. A vida pode te trazer aí, você pode bater de frente com algumas coisas que podem gerar um pouco de dúvida. E essa carta às vezes fala de opções que são colocadas no nosso caminho, mas também de ilusão. Então aqui é o perigo de se iludir. Então, mas você tem a carta da maturidade. Então, cuidado, presta atenção, você tem força de maturidade para lidar com o que chegar até você e escolher. O que acontece é que essa carta tem muito fogo e é muito impulsiva, tá? Na impulsividade você pode se deixar levar por ilusões. Então, o alerta está dado. Na terceira semana, você continua na tua busca, ela é renovada, que o cavaleiro de fogo aí que é um movimento. E se a gente for falar de maturidade, aqui é um pouco mais imaturo em relação à primeira carta, não que seja ruim, mas me parece que você pode, talvez esse momento aqui da escolha, possa te deixar com mais, talvez uma impulsividade um pouco mais descontrolada, mas aqui é só uma questão de controlar. Mas o cavaleiro de fogo é isso, é ir atrás, é se mexer, e optar por fazer aquilo que você quer, que você deseja profundamente. E aí é muito interessante, me parece que você passa aqui por um momento de avaliação, porque a energia da última semana é uma energia de pajem de ouro, que é mais pé no chão. Então, talvez você entenda, esse momento de dúvida faça você pensar, olhar, analisar, e a energia que se coloca na última semana é, sim, quero fazer coisas, quero começar. O pajem sempre traz essa energia de colocar coisas, planos para acontecer, coisas às vezes que estão na sua cabeça, mas com o pé no chão. Então, é uma energia muito boa, é um fogo que dá uma acalmada, foca e fala, tá, eu vou fazer isso, isso e isso. Muito interessante, tá? Muito interessante essa caminhada. Vamos ver aqui a carta que tá trazendo a sua energia, definindo você. Ó, temperança. Apesar desse fogo todo, você está com a energia de calma, de tranquilidade, de olhar para as coisas e totalmente combina com essa última carta. Então, esse fogo vem, mas a energia ainda que está te mantendo é de calma, é de não fazer besteira, é de pensar sobre o que você está fazendo, de alinhamento interno. A temperança é sobre meditar, né, sobre ter calma. Temperança é uma carta que fala por si, né? Qual é o desafio? Rei de ouros. O desafio é, de fato, colocar em prática tudo que você pensar, porque aqui a gente tem um pajem de ouros que é o começo, e o desafio é você organizar esse pensamento e vambora fazer acontecer. A maturidade mesmo de colocar as coisas em prática, não só de querer, mas de também fazer acontecer. Quando eu digo desafio, não é que não vai acontecer, é só porque você tá com muito fogo aqui, né? 2 cartas de fogo, tem essa carta um pouco das escolhas aqui no meio. Então, isso aqui pode ser um desafio, você pode ficar em dúvida, só isso, tá? Mas fica o alerta. Então, se a dúvida bater,
Trabalha essa energia. Qual é a sua força? 10 de paus, a sua força. Essa carta ela é bem difícil, mas ela vem como sua força, e eu entendo aqui que você entender a luta, você sabe das dificuldades e principalmente do que significa fazer as coisas, carregar meio que o mundo nas costas, fazer as coisas sozinho, sozinha, não ter ajuda. Isso te fortificou, isso te fez entender muita coisa. Você sabe o valor do teu trabalho, você sabe também o valor da ajuda e o que é fazer algo sem ajuda. Ir atrás talvez dos seus sonhos, daquilo que você deseja e não dependendo de ninguém, tá? Interessante. De novo, carta de fogo, que é uma energia muito presente na sua leitura. Vamos ver aqui um conselho. Oh, não foi. Foi. O conselho é a carta do tempo, para você entender que tudo tem o seu tempo e que também o tempo está andando, as coisas estão acontecendo. E use o seu tempo de forma sábia, use o seu tempo com inteligência, não gaste seu tempo à toa. Você está precisando nesse momento aqui de foco para colocar aquilo que você quer em ação. Então, presta atenção no uso do seu tempo, não perca, não se distraia, não use o seu tempo com besteira, tá bom? Senão, de fato, o seu desafio aqui, ó, de fazer de fato acontecer, ele vai ficando cada dia, em cada momento mais forte. Muito obrigada pela sua presença, espero que te ajude. Volta aqui, tem leituras semanais e leituras também de pretos velhos, ciganos, enfim, tem muita coisa. A gente vai se encontrando, até lá.